Contraponto. Oferecimento. UPF, há 55 anos, o ritmo de quem faz o novo. Planalto Benefícios. Hashtag Eu Faço Parte. Sicredi Integração de Estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. Leaf Biotecnologia. Vida gerando vida. E Guaracar Fiat. Fiat 0 km é na Guaracar. Olá, muito boa noite. Você está na programação da NGTV. Estamos iniciando ao vivo mais um Contraponto. Nesse momento, simultaneamente, no site e no aplicativo da NGTV, para os assinantes da Coprel Telecom, no canal 139, em mais de 40 municípios aqui das regiões norte e noroeste do estado, e nesse momento também no Facebook e no YouTube. A gente sempre utiliza o início aqui do programa e faz aquele pedido para que vocês possam nos seguir nas nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube, compartilhar os nossos conteúdos, sempre ressaltando que vocês são os propulsores dos conteúdos que são levados ao ar diariamente aqui na NGTV. Hoje aqui no programa nós vamos falar muito sobre inovação. Já vou apresentar os nossos convidados. Estão conosco a Márcia Capelari, ela é diretora do Instituto Aliança Empresarial, e também o Fernando Vargas. Ele é cofundador da Fio Tecnologia. Nós vamos conversar sobre os primeiros 2 meses do Hub Aliança aqui em Passo Fundo, essa proposição aí de conexão, de desenvolvimento de soluções inovadoras. Boa noite, Márcia, obrigado pela presença, muito bem-vinda aqui à NGTV, ao Contraponto. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, estar compartilhando e aprendendo ao mesmo tempo que a gente dialoga sobre um tema tão polêmico, não é mesmo? Muito bem. Fernando, boa noite, também seja muito bem-vindo, obrigado pela tua presença, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui essa noite. Que isso, obrigado, viu? Uma alegria estar junto aqui. Márcia, vamos falar para o nosso espectador aí, nós temos muita gente de Passo Fundo que nos acompanha, mas as fronteiras da internet, hoje nós não temos mais barreiras. Pela Coprel TV nós atingimos aí quase 50 municípios e o mundo pela internet. Vamos falar um pouquinho sobre o Hub do Instituto Aliança. Ele foi inaugurado em dezembro, tem 2 meses de caminhada e já começa a apresentar os primeiros resultados. Com certeza, o Hub é fruto de um resultado, né, de um encontro de propósito de um grupo de lideranças empresariais que nasceu lá em 2019, quando depois no andamento do propósito em desenvolvimento, a gente se reuniu no inverno, me lembro como se fosse hoje, chovia bastante, no escritório do Antônio Roso, estava lá a própria Coprel, né, uma das fundadoras, Metasa, a própria Atitus, então a gente tinha eu tenho que estar toda hora lembrando todos que estavam, né, porque não dá para esquecer, senão vai arranjar problema depois. Senão depois eu apanho, né, mas a gente tinha esse grupo com o José Turmina, né, que hoje é da Unis, o Milton Rose, do HO, o Neymânica, da Costrijal, representando esse grupo, o Erasmo Batistella, que à época era a BS Bios, hoje nós temos a B8, né? E também o Pedro Brair com a Rede Farmácia São João. Esse grupo se reuniu com o propósito de discutir o que poderia fazer e construir juntos, porque trata de uma aliança olhando para a colaboração da área empresarial para contribuir com a cidade, do desenvolvimento, do empreendedorismo, impactando em especial também no desenvolvimento econômico de Passo Fundo e região. E logo veio a pandemia, fomos surpreendidos por todo mundo ficar trancado dentro de casa, leva a criança para casa, fecha escolas, empresas, e aí teve todo aquele diálogo e discussões que a gente passou e o impacto muito grande perdendo gente, e ali a gente precisou se reinventar e colocar em prática algo que a gente queria, mas não sabia como e nem o que a gente faria. A gente entendia que era importante esse grupo de lideranças empresariais contribuir com algo para a cidade e a região, mas a pandemia nos forçou a experimentar e cortar na carne
para esse propósito acontecer, que foi justamente a troca de informação. Construir o que e como a gente estava resolvendo aquele grande problema da pandemia quando a gente se recolheu e estava perdendo gente com esta grande surpresa que nos pegou a partir desse encontro. E colocamos na prática com reuniões online, depois a gente fazia até reuniões quando abriu para a gente fazer encontros, e aí nasceu o Instituto Aliança Empresarial. À época a gente fez uma análise sobre o ICT que tinha à disposição, que era pela fundação da Actus, né, que era a Fundação Imed à época, e ali nasceu essa rede, olhando para o ICT para aplicar ciência, tecnologia e pesquisa e desenvolvimento que pudesse gerar como fruto a inovação a partir da colaboração empresarial. E o Hub Aliança é fruto deste movimento que iniciou em 2019. Então, em 2020, a gente constituiu, tomamos a decisão de tirar de dentro da fundação e constituir um CNPJ de um ambiente mais neutro, que a gente pudesse trazer outras universidades, outras empresas. Tanto é que a gente olha para esse movimento não de competição, mas de colaboração. Existem algumas coisas, sim, que algumas empresas do mesmo ramo vão competir, mas existem tantas outras que a gente, estando junto, a gente consegue trazer mais projetos, consegue trazer e desenvolver mais pessoas e gerar um ambiente que as pessoas não saiam daqui, elas fiquem aqui. Então, a gente teve uma invasão de talentos em um determinado momento no Rio Grande do Sul, analisamos esse fato e agora, justamente também em prol da pandemia, a gente está tendo de volta pessoas que foram embora para grandes centros, né? Tivemos muitas pessoas que foram para São Paulo, Rio de Janeiro, outros lugares, e hoje a gente está recebendo de volta. E, por isso, um dos investimentos que a gente fez é o investimento no imobiliário para aquisição do moinho, que esse moinho ele tem aí uma essência dessa história que se conecta com a transformação da cidade. Então, o Parque da Gari já traz aqui a sua narrativa de resgate histórico daquele lugar, né? Então, a gente tem lá o espaço gastronômico da Gari também. E aí a gente queria muito que fosse esse lugar e o moinho, pela conexão que tem com essa história. E aí negociamos e conseguimos arrecadar aí em torno de 10 milhões de reais de dinheiro privado para fazer a revitalização desse espaço histórico que tem muito sentido para nós e se conecta por cima e por baixo com o espaço da Gari, que traz essa narrativa da nossa cidade. Nós estivemos lá no dia anterior à inauguração oficial, que foi o momento que apresentaram para a imprensa o moinho. A gente teve condição de circular por lá, percorrer os andares todos, e você fazia referência muito a essa relação do trabalho que se fazia lá atrás e do trabalho que se faz hoje. Que não, ele mantém, de certa forma, a essência, hoje com uma outra proposição, mais voltado para a inovação, para a tecnologia, que é o caso da empresa que o Fernando tem. Ele foi cofundador aí da Fio Tecnologia, conversava conosco antes de iniciar o programa aqui, que também foi ali na pandemia que surgiu a empresa. Fala rapidamente da tua empresa para a gente, Fernando, as soluções que ela apresenta, e é uma das empresas que está lá dentro do Hub de Inovação, que a gente está fazendo essa ambientação para depois falar sobre os assuntos todos que ligam o Hub com essas empresas, as soluções que elas apresentam, porque hoje são mais de 20 empresas que estão lá sediadas, e aí nós temos universidade, nós temos instituição financeira, né, temos empresas de diferentes segmentos, algumas delas você citou aqui no início do programa, que foram as fundadoras do Instituto Aliança, mas temos outras que lá estão também. Fernando, com relação à Fio Tecnologia, qual é o trabalho que vocês desenvolvem? Então, nós realmente começamos a empresa no ápice da pandemia, ali, vamos dizer assim. Então, éramos em 2 pessoas no começo da empresa. Nós temos mais ou menos 3 anos e meio de existência e aproximadamente 20 pessoas no nosso time, né, 20 funcionários. É sensacional poder ser parte de uma comunidade assim, porque ninguém consegue construir nada grande sozinho, né? Então, quando você junta várias pessoas com
habilidades diferentes, com capacidades diferentes para sentar numa mesa e conversar e não imaginar um cenário de competitividade, de concorrência, acontece uma construção maravilhosa que todo mundo ganha, né? E eu percebo de forma muito clara que a aliança ela propõe isso, né? E nós, como Fio, nós somos uma empresa de software, nós desenvolvemos sistemas, né? Então, todas as pessoas que estão trabalhando junto com a empresa hoje, elas estão comprometidas em desenvolver soluções para empresas ou pessoas através de tecnologia. Então, tudo que você acessa num navegador, que você instala num aplicativo, a gente tem a capacidade de fazer, né? Além disso, nós estamos concebendo produtos, né? Então, existem 2 produtos ao qual a Fio é sócia hoje, e aí a gente acaba se colocando em um cenário que, no Technicase, a gente chama de Startup Builder, né? Que é uma empresa que concebe projetos de inovação. E dentro desse ecossistema, que é um braço hoje da Fio, a gente tem sociedade com a HiSign, que é uma ferramenta de assinatura de documentos digitais, que eu apresentei no pitch da aliança, né? E também temos uma outra empresa com parte societária, que é a Rap, que é uma plataforma de gestão de festas de aniversário, casamento. Vamos dizer assim, que é uma solução alternativa ao iCasei, que é um site que permite fazer isso, mas que não se limita, não se restringe somente a casamentos, né? Você pode fazer qualquer tipo de festa lá dentro. Então, hoje, esse é um pouco do ecossistema que a Fio traz, né? E a gente já percebe, sim, resultados. O próprio pitch é um resultado que se obtém através das ações que foram promovidas pela Aliança. E a gente tem, assim, um certo orgulho em dizer, vamos dizer dessa forma, de que já existem empresas que estão dentro da Aliança que são nossos clientes, né? Então, a gente já realizamos ali pelo menos umas 8 reuniões de negócios, assim, desde que a nossa relação com a Aliança começou. E temos hoje negócios com empresas que estão dentro do Hub. Para o pessoal que não está habituado com essa linguagem, que você inclusive utilizou o termo Technicase, ou algo assim nesse sentido, né? O Hub lá, ele permite que as empresas que já existem, que são consolidadas, elas façam uma série de proposições ou estabeleçam algumas expectativas que elas têm com relação ao seu negócio, e aí entra a questão das startups que apresentam uma possível solução. É mais ou menos esse cenário que se estabelece. Aí tem um lado de um possível investidor que pode investir recursos e as coisas elas vão acontecendo. É mais ou menos isso, uma linguagem um pouco mais simples, mais comum? Eu até vou pegar a palavra, mas é sempre bom trazer o cliente para falar, né? Já fui esperta no momento de trazer, agradecer, porque recentemente a gente teve um encontro com uma rodada de pitch, que é um pitch, né? Apresentação em 3 a no máximo 5 minutos, você precisa contar uma narrativa que encante o teu possível cliente, a pessoa que vai investir no teu produto, na tua ideia, num negócio, mas você precisa encantar nos primeiros momentos. Então, isso é resolvendo um problema e pode ou não ter uma tecnologia associada. Então, acho que é bem importante que hoje a gente trouxe aqui o caso do Fernando, que lidera aí uma empresa com base tecnológica, mas a inovação ela precisa imergir, beber das tecnologias. E também desmistificar um pouquinho entre nós. O que é inovação? O que é esse lugar? Isso é um ambiente onde você encontra pessoas que têm a intenção de conectar com outra pessoa. Porque não dá para falar, vou conectar negócios. Tudo, não tem como. São as pessoas. O que o Vale do Silício, que todo mundo ama, e vai para o Vale do Silício, e foto, Instagram, legal. Mas ele tem a mesma tecnologia que eu tenho na minha mão. O que muda? Muda que lá eles têm pessoas que vão estar num café, que vão ouvir o problema do Fernando e vão dizer, olha, eu tenho um negócio que casa com esse teu problema. Eu tenho alguém que vai poder trocar contigo e tu vai crescer muito mais. Eu vou te apresentar para fulana, para o Beltrano. Isso que muda. É a cultura. Então, hoje, trazer esse tema da inovação e
por que investir também no moinho, nesse espaço histórico que tem aqui a nossa essência dos nossos antepassados desde 1910, nesse complexo do moinho ali, né? Que já era um complexo da triticultura neste lugar. Primeiro passo, reconhecer o que a gente já teve e já tem. Inovação agora virou muita moda, é muito mais do que fazer um evento. É muito mais do que colocar um puff ou um boliche dentro da empresa. A gente precisa entender que a gente está contribuindo para um ambiente social, inclusive, né, que vai reunir pessoas que querem empreender com o CNPJ ou no CNPJ do outro. Então, são competências empreendedoras de pessoas que sabem, querem, estão procurando uma forma de resolver problemas reais da sociedade e que pode ou não usar uma tecnologia de novo, né? Você pode melhorar um processo, você pode melhorar uma metodologia, enfim, inúmeras formas de acelerar, diminuindo o custo, aumentando o resultado e assim por outras áreas. Mas a gente também encontra neste ambiente, a gente vai encontrar uma grande empresa que está com um problema para resolver e ela já, pelo seu tamanho, não tem mais condições de resolver. Aí, por isso, ela se conecta com as chamadas startups, que são as iniciantes nesse processo de resolução de problemas que se conectam com laboratórios, que nós chamamos de laboratórios de inovação das empresas, que elas, a partir dos comitês de lideranças olhando para a inovação, além do que tem que entregar o dia a dia, porque não tenho 2 CEOs, um para inovação, um para a área da área executiva operacional. A gente tem as mesmas pessoas que precisam entregar o que precisa ser feito, que é o bom feijão com arroz, e também precisam pensar o que vai ser lançado no mercado e quais as formas melhores de melhorar a experiência dos clientes comigo, com a minha marca, com a minha empresa. E aí as empresas grandes saem e ganham vantagem quando se conectam com as startups para resolver seus problemas que demorariam talvez meses, talvez anos para resolver, e uma startup conecta isso num curto espaço de tempo. Então, as startups, elas podem estar em estado early stage, que a gente chama, né, que é estado inicial. Ele recém está testando o seu mínimo produto viável no mercado. Tem lá uma ideia que surgiu ou foi proposta por alguém e você começa a desenvolver aquilo. Então, é um processo inicial. Ele pode ser um projeto inicial e pode ser um projeto mais maduro da startup, né? Mas ela já passou por um teste. As mais maduras já têm seus clientes, já estão faturando para pelo menos não morrer, né? Aí, então, ela já está passando. Mas tem aquelas que precisam de um apoio, de uma mentoria, de uma trilha para poder crescer e escalar no mercado. Então, e aí tem um outro pilar, que é o pilar que nós estamos tratando muito hoje, que é o pilar do investimento. Nós dividimos o pilar de capital em dois cenários de fundos. A gente tem um fundo para startups e negócios locais e regionais do norte, que é junto com o Bossa Nova, que é um fundo de investimento de negócios de startups que já estejam no estágio já de financeiro, né, numa maturidade. E o outro é o fundo de investimento capital imobiliário, porque a gente tem a intenção de transformar este espaço junto com essa conexão do Parque da Gari em uma rua de inovação, que é uma rua modelo. Então, a gente está ali com um projeto de botar os fios para baixo, de fazer a questão de projetos de sustentabilidade, de programas que vão nascer a partir da colaboração daquele ambiente, daquele distrito, porque já era um ambiente de colaboração empresarial em 1910. Então, nós não estamos criando nada do zero. E tem um outro pilar que a gente vem trabalhando forte, batendo na cultura aqui, é o tema da educação. A gente precisa ir mudando a nossa cultura para entender e simplificar o tema da inovação. A inovação nada mais é do que o desenvolvimento de uma competência para resolver problemas. Isso vai gerar uma inovação, uma forma mais rápida e produtiva de oferecer os nossos produtos para os clientes. Isso acontece no varejo,
na indústria, acontece lá na construção civil, na área médica, em todas as áreas. E isso não é mais discutido. A gente não dá mais para discutir. Eu vou escolher não fazer inovação. Está morto. Durante a FEITEC, a Feira de Tecnologia aqui em Passo Fundo, foi em setembro do ano passado, nós tivemos a oportunidade de lá estar com programação ao vivo e se discutia muito sobre essa questão inovação. E aí alguém que esteve lá conosco disse assim, inovação pode ser simplesmente você trocar uma lâmpada aqui do estúdio de local, faz uma coisa diferente, é inovação. Você está inovando, não necessariamente com tecnologia, é um pouco do que você traz Desde que essa lâmpada ela economize um valor, ela não gaste tanta energia, então só o fato de trocar e substituir o tipo de lâmpada, ela vai gerar uma economia, ela impacta. E trazendo já o tema do impacto, hoje nesse ambiente ali no próprio Hub, a gente chamou de Casa da Inovação, porque não se fala de inovação para poucos. A inovação precisa ser para todas as pessoas. Então, esse conceito da inovação, ele ficou um pouco tão profundo quanto um pires, porque todo mundo que faz um curso final de semana sai aí fazendo palestra de inovação. E a gente entrou no moinho, a gente viu que em 1930, quando levantaram aquele moinho, o que tem de sustentabilidade e inovação naquele projeto é absurdo. Então, a gente está falando de qual inovação? Pode ser inovação a gente tomar uma decisão enquanto sociedade que a gente não vai mais usar sacola plástica para ir ao mercado. Qual inovação? O que nós queremos de mudança de verdade, assim? Pode ser, eu sou tua concorrente, vou sentar contigo e vou dizer, olha, tá bom, aqui nós vamos competir, mas quais tantos outros projetos que a gente pode não cooperar? E podemos cooperar e buscar juntos editais, e buscar junto recurso do dinheiro que nós pagamos de imposto, tá? Juntos. Porque se a gente não se une, a gente enfraquece. O que acontece que a gente precisa ter um olhar? É que cada um quer construir a sua igreja. A gente tem que parar disso, né? Todos nós estamos em prol de um único propósito. E é certo que a gente não vai ficar aqui para sempre, né? Então, que a gente possa fazer dessa passagem aqui algo valioso para deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, e, em especial, deixar para a sociedade que vai ficar aqui. Hoje, estando trabalhando, né, Fernando, dentro do moinho, às vezes chega a gente se arrepiar, porque tem histórias de pessoas que empreenderam, tem histórias ali. E entendendo essa história, nós somos descendentes, né, de índios, de italianos. Ali, antes de ter esse próprio moinho levantado, já tinham moinhos de pedras dos índios, fazendo farinha de mandioca. Como meus filhos não sabem disso, eu não sabia disso. Fernando, como é que tem sido esse ambiente lá? Conversar com as pessoas, desenvolver ideias, desenvolver projetos. Você sinalizava, quando nós começamos a conversar, que você já teve oportunidade de se reunir com alguns clientes, apresentar alguns projetos. Eles têm te apresentado algumas dores, que é a palavra que vocês utilizam geralmente para transformar e criar um produto, quem sabe? Conta um pouquinho como é que é a ambientação lá. É muito bom porque de verdade, você está na sala do lado de outra empresa, entendeu? Você vai tomar um café, você vai no banheiro, você encontra outra empresa, com outras pessoas que representam empresas, né? Então, isso acaba sendo muito valioso, porque a gente se conecta com pessoas que, em alguns momentos, elas trabalham com coisas parecidas com a gente, mas elas estão atendendo outros nichos, outros segmentos, outras áreas. E aí a gente encontra um conteúdo rico de diversidade de informação e conhecimento, que é compartilhável e não tem problema compartilhar. Na verdade, é bom que se compartilhe, né? Então, ali dentro a gente tem, como você mesmo mencionou, a gente encontra segmento de bancário, a gente encontra segmento do agro, a gente tem segmento de tecnologia, tem segmento de educação. E olha que legal juntar todas essas áreas numa mesa, tomar um café e pensar alguma coisa, né? Envolve também um cenário de um vender o seu produto para o outro, vamos dizer assim, e isso está acontecendo conosco, já aconteceu.
A gente tem empresas... Tem como contar para o nosso espectador um caso bem prático para eles entenderem como é que é esse processo? Sim. Basicamente, existe uma empresa dentro do Hub, por exemplo, que ela é uma agência. Se você for para pensar de alguma forma, eles poderiam ser um concorrente da Filta. E a gente trocou uma ideia, tomamos um café, vamos dizer dessa forma, e estamos veiculando um projeto real de orçamento para atender uma demanda deles. Em parceria, ou seja, não existe uma dor em eles desenvolverem produtos de tecnologia, a gente desenvolver produto de tecnologia e a gente sentar junto para desenvolver um produto. E nesse mundo de vocês tem muita pressa, entre aspas, tem que ser muito ágil, porque a gente observa assim que é aquela coisa assim que parece que você tem que estar acelerando os processos. A Márcia até fazia referência assim, a empresa não pode resolver, ela entrega nas tuas mãos, mas você tem um tempo hábil lá para tentar entregar uma solução para eles. Como é que entre aspas, também vou usar entre aspas, a pressão que vocês têm com relação ao desenvolvimento de um produto? Olha, de verdade a gente está um pouco acostumado já com isso, porque é uma realidade do mercado, tá? Eu nunca conduzi um projeto que o cliente não tinha ansiedade em ver no ar, ver funcionando, ver publicado. Eu acho que isso é normal no mercado. Eu acho que os problemas começam a acontecer na relação com o potencial cliente assim, quando a frustração acontece pela frustração. E aí sai o negócio do ar. O problema é a comunicação. Então, projetos atrasam. Assim como o projeto de uma construção civil atrasa, às vezes um projeto de tecnologia vai atrasar. Mas e a comunicação sobre esse atraso, por exemplo? Né? Como que ela acontece? Isso importa muito. Então, por exemplo, dentro da Fio, a gente não teve nenhum churn. Nenhum. Nós temos 3 anos de empresa. Nós não temos um time de marketing vendendo ativamente. O nosso marketing é reativo. Nosso comercial, em muitos cenários, é reativo. E a gente quase não dá conta, em alguns momentos, de atender os leads que chegam, as agendas que a gente tem para fazer negócios. Né? Por quê? Porque existe uma esfera relacional que a gente se importa. Né? A gente usa a tecnologia para desenvolver soluções. Né? E a tecnologia ela é um meio, ela não é um fim. E quando a gente entende a tecnologia como um meio, aí entra nessa conversa que a gente estava tendo aqui, de que o que importa de verdade são as relações, né? É a forma como eu me comunico, é a forma como eu consigo entender as expectativas das pessoas. No meio de tecnologia, eu consigo trabalhar com entregas parciais, né? Na construção civil, por exemplo da construção civil, é um pouco difícil vender um projeto de uma casa e dizer que entrega primeiro o banheiro, né? Não faz sentido. Mas para um projeto de software, muitas vezes isso é possível. O cliente não sabe o que é possível entregar de forma modular, mas a gente sabe. Então, enxergando a dor do cliente, a dor do prazo, a gente trabalha com uma versão de produto que vem atender aquela dor. A gente publica essa versão que atende a dor e depois a gente encaixa os outros blocos desse sistema. Então, dessa forma, a gente tem conseguido lidar muito bem com as ansiedades que os clientes têm em, 90% dos casos, vamos dizer assim. Mas sim, existe uma demanda muito grande por agilidade, melhoria de processos internos dentro da Fio para conseguir ter essa entrega ágil, porque o mercado pede isso. A conversa está muito boa, já me informaram que nosso tempo está quase estourando, mas eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre o pitch. A gente falou rapidamente que foi a primeira oportunidade que as startups tiveram a possibilidade de apresentar para investidores, para as empresas, as suas ideias de projeto. E também, Márcia, isso vai se tornar uma rotina a partir de agora, com uma periodicidade, quem sabe, desses pitches das startups que estão lá inseridas no Hub Aliança. Isso. Inicialmente, a gente está desenhando que a gente tenha toda quinta-feira um evento para lançamento de produtos ou para fazer o próprio pitch das empresas residentes dentro do Instituto, mas também das startups dentro desses pilares que a gente mencionou agora. A gente tem, inclusive, essa semana, tem um evento da Lídera, amanhã, e dia 29 tem o lançamento da Arena, da Expo Direto, da Arena Agrodigital, lá também para a gente fazer esse momento, né, para lançar a Arena Agrodigital dentro do nosso Hub. O pitch, ele permanece também durante as quintas, né, na quinta-feira, então a gente até tem um hashtag toda quinta tem pitch. E nesta quinta-feira a gente então tem aberto aí para o tema da Arena Agrodigital. E nas próximas a gente vai ter sempre as inscrições para quem quiser apresentar. Esteja residente ou não do Hub,
pode ir lá e apresentar e fazer a inscrição para poder apresentar o seu negócio. Lembrando que o que é, eu não sou uma startup, eu não sou inovador, não é verdade. A gente tem descoberto, em parceria com o próprio Sebrae, né, que existem muitas MEIs que são aí que oferecem serviços, que têm ideias, que têm projetos que, com uma boa mentoria, com um bom desenvolvimento, pode se tornar uma startup escalável, né? Então, a gente trabalha com esse tema do pitch não só para startups, mas também para empresas que possam fazer, nós estamos chamando de pitch inverso. Então, vai ter um momento onde as empresas fundadoras, as empresas que são partners e associadas do Instituto, que é um instituto sem fins lucrativos, né, empresarial, eles vão vir e vão fazer a apresentação inversa, que o pitch deles vai ser qual é o problema que eles têm, para que as startups possam assistir. É o processo inverso. É o processo inverso, exatamente. Aí vamos ter que pensar no assunto, viu, Fernando? Isso. É isso aí. Então, esse ambiente, um hub de inovação, ele precisa promover isso. Eu faço uma brincadeira que eu estava lá no Instituto Caldeira, até nós nos inspiramos muito no Instituto Caldeira, na ACAT, tivemos todo o suporte do Instituto Hélice ali da Serra, né? Na construção desse hub, que é a nossa casa hoje de inovação, a Renata, o Diego, o Cristiano da UNA, né, que também é um associado e liderou toda a execução desse projeto com o Brum, com o próprio Jackson, que é o nosso arquiteto querido, fantástico, e colocou em pé esse projeto, e ali nós vivemos a experiência de desenvolver um respeito pela história de empreendedores, de pessoas empreendedoras, de famílias que deixaram ali as cicatrizes, como o time da obra chama, né? As cicatrizes de uma história de inovação e empreendedorismo desde a década de 20, de 30, enfim, que a gente traz hoje. Isso permanece, e uma mensagem que agora, falando do tempo, ficou na minha cabeça, eu vou parar de falar. Tu ia me perguntar a minha mensagem? Não, isso, pode... Só antes, quem sabe, da tua mensagem, só o Fernando falar rapidinho da experiência, embora ele esteja habituado, tu não perca a linha da tua mensagem para a gente encerrar com ela, daí o programa. Tá? Eu ia conectar com o que tu falou antes, pode falar. Então, embora você esteja habituado já com a questão de pitches e tudo mais, mas pelo fato de ter sido aqui no Hub Aliança. Sobre o pitch foi muito legal, foi muito bom. Foi bom ouvir os projetos que estão acontecendo dentro da Aliança. E foi uma oportunidade muito boa também de poder mostrar um dos produtos que fazem parte do nosso portfólio. Os dois produtos que fazem parte do nosso portfólio. Um eu apresentei, que é a Highsign, e outro foi a Bruna, que é nosso sócio. Esse primeiro assinatura digital? Isso, assinatura de documentos são digitais, né? Então, são produtos que já receberam aportes no passado. Nós já conseguimos aporte de fomento de investimento, né? Tanto em rodada de pitch quanto em fundo de investimento perdido mesmo. Os dois produtos. E eu acho que é muito importante esse tipo de iniciativa acontecer pelo pitch em si, mas porque ele impulsiona, né? As pessoas que participam e que percebem que existe um local, um espaço para serem ouvidos em relação aos projetos de inovação, elas vão querer ser parte disso, porque é como se você desse alimento para a criatividade, para a ampliação da criatividade nas pessoas que estão perto desses projetos que envolvem tecnologia e inovação, né? Muito bem, vamos para a mensagem final. O melhor disso é que no dia do pitch, se Fernando vai pro pitch, ele está louco, eu vendo para todos eles que estão lá, já é 90% do meu cliente, como é que eu não vou? Então, ele, né, clientes SLC, então, assim, tem clientes grandes aqui, que eu acho que tem aí uma bela história para trocar. Mas, enfim, falando antes da pressão do tempo, me lembrei, hoje a gente fez uma reunião da diretoria, e uma das pessoas que viajou nesses ambientes de inovação estava nos contando que no banheiro estava lavando a mão e de repente olhou assim, tinha um painel bem grande, assim, previsão do tempo. Ele pensou, previsão do tempo no banheiro, né? E aí tinha um sinal para olhar a previsão do tempo, onde é que estava. E bem no cantinho estava assim, #tá passando. Então, é um pouquinho disso que nós estamos falando. Verdade. Como o tempo passou rápido e continua passando, eu vou estender o convite para que vocês estejam em outras oportunidades aqui conosco, para a gente desmistificar também esses termos mais técnicos que boa parte das pessoas talvez não tenham conhecimento, para a gente falar mais sobre o trabalho das startups,
sobre inovação, sobre o Hub Aliança, por favor, vocês são nossos convidados. Gratidão pela presença de vocês mais uma vez. Sucesso nas atividades, sucesso com a Arena Agro Digital, com os projetos que o Instituto Aliança tem, e também vocês na construção, né, dos software, aplicativos e tudo mais que vocês fazem. Muito obrigado. Muito obrigada. Assim nós chegamos ao final do programa de hoje. Você continua na programação da NGTV, porque vem aí a Vanessa Pelicioli ao vivo com o programa Lugar de Mulher. O Contraponto retorna amanhã às 7h30 da noite. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Uma ótima noite a todos. Contraponto. Oferecimento. UPF. Há 55 anos, o ritmo de quem faz o novo. Planalto Benefícios. Hashtag Eu Faço Parte. Sicredi Integração de Estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. Life Biotecnologia. Vida gerando vida. E Guaracar Fiat. Fiat 0 km é na Guaracar. Contraponto. Oferecimento. UPF. Há 50